Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santiago, essa é a primeira aula do curso de Gestão de Carteiras e Riscos, o módulo 6 da CEA. Nessa aula vamos falar de medidas de retorno e definir o que é risco. Bom, quando compramos um ativo qualquer, nosso objetivo é sempre de obter um retorno, seja com ganho de capital, comprar barato e vender caro, ou recebendo dividendos e juros sobre capital próprio, ou juros, no caso de um título de renda fixa. Então, vamos definir retorno como a soma dos rendimentos, que são os dividendos e os juros recebidos, e da apreciação nos preços dos ativos, que é o ganho de capital. Esse Dzinho aqui, olha, peraí, sobe. Esse Dzinho aqui representam os dividendos e os juros recebidos. Esse PT é o preço final do ativo, a cotação final do período, o período T. Esse PT-1 é a cotação do ativo no início do período T-1. No retorno absoluto, para ver o ganho de capital, basta pegar o preço final do ativo e subtrair do preço inicial. Só isso. Usando os dados do exemplo, pegar aqui HP, FCLX para a gente limpar os dados da máquina, para não ter nada atrapalhando aqui o nosso cálculo. Vamos lá, qual o preço final? O preço final é 13,60, Enter. E o preço inicial? 11,15, 11,15 menos R$ 2,45. Então, o nosso ganho de capital foi de R$ 2,45. Bom, o rendimento já está dado aqui, né? 1,50. 1,50 de rendimento. Se nós somarmos esses dois, vamos achar o total do retorno absoluto. Então, FCLX 2,45, Enter, 1,5 mais. Achamos que o retorno absoluto foi de R$ 3,95. Tá, mas e aí? Esse número não me diz absolutamente nada. Pessoal, em investimentos, tudo é relativo. Você sempre vai comparar um ativo com outro ativo ou com um benchmark. Se você ainda não viu isso, benchmark é um índice de referência. Por exemplo, comparamos a performance de uma ação com o índice Bovespa. Comparamos um fundo imobiliário com o IFIX. Então, precisamos ver o quanto esse retorno representa do capital investido. Para isso, serve o retorno percentual, retorno relativo ou retorno discreto. Para achar quantos por cento um valor é do outro, basta dividir a parte, pelo todo. Ou usar essa tecla aqui da HP, olha, percentual do total. Bom, primeiro pegamos o rendimento recebido e comparamos com o preço que pagamos no papel. Aqui, olha, limpar de novo, 1,50, que é o rendimento, Enter, 11,15, que é o preço inicial, divide, olha, 13,45%. 100 vezes, né? Tem que multiplicar por 100. Lembra que está em decimal, tem que você multiplicar por 100. 13,45%. Bom, agora vamos comparar o ganho de capital com o preço que pagamos no papel.
Bom, primeiro vamos conferir isso aqui usando a função do HP, né? Bom para você treinar. Vamos lá. FCLX. Cadê? Aqui, olha, primeiro vamos colocar o total, 11, o preço inicial, 11,15, Enter. Agora o rendimento é 1,50. 1,50. Agora, 1,50 representa quantos por cento do total de 11,15? Percentual do total. Olha, 13,45. Deu certinho, olha. Agora vamos comparar o ganho de capital com o preço inicial do papel. Vamos lá. Preço final 13,6. Enter. O preço inicial 11,15 menos. Agora vamos dividir pelo preço inicial. 11,15 divide, que é o que está dizendo a fórmula. Aqui achamos 21,97%. 21,97%. Agora basta somar esses dois para poder achar o total. Vamos fazer desse outro jeito aqui, olha, para ver se dá a mesma coisa. O preço final é 13,60, Enter. Agora vamos dividir pelo preço inicial. 11,15 divide. Vamos tirar esse 1 aqui da fórmula. 1 menos, que dá para ver que dá a mesma coisa, né? 100 vezes 21,97%. Certinho. Agora vamos somar esses dois para poder verificar quanto que foi o nosso rendimento. 13,45, Enter, 21,97 mais. Achamos que o nosso retorno percentual foi de 35,42%. 35,4%. Bom, um acréscimo, caso caia na sua prova, na minha não caiu, mas vai saber, né? Que é o log retorno, ou retorno contínuo. Ele é bastante usado em análises econométricas devido às suas propriedades estatísticas. A HP calcula o LN, então dá para fazer tranquilo essa conta. Aqui o log retorno. Eu pego o preço final e divido pelo preço inicial e tiro o logaritmo. Logaritmo neperiano. Beleza. F, CLX para limpar a memória da máquina. 13,6. Enter. 11,15. Divide. Agora, para usar a função ln, nós vamos ter que apertar o G para usar essa função secundária aqui embaixo, gln. Olha, deu 19,86, bem parecido, né, com esse aqui. Bom, beleza, sabemos calcular o retorno, lindo, mas retornos passados não garantem retornos futuros. O retorno é incerto, não temos nenhuma garantia dele. E isso é o risco. O risco é a possibilidade do seu retorno não ser concretizado. É a possibilidade de você perder dinheiro. É a possibilidade do que você espera acontecer dar errado. É a incerteza, o imprevisível. E o primeiro risco que nós vamos estudar é o risco de mercado. Bom, esse é o risco que nós temos devido à variação nos preços dos ativos, dos índices, commodities, ações, dólar, enfim, qualquer ativo. O mercado de ações é sempre o melhor exemplo. Quando você compra um papel, está sujeito ao risco de mercado, pois ele pode se valorizar, se apreciar
gerando um retorno positivo, uma performance positiva, ou se desvalorizar, se depreciar. É a incerteza em relação ao valor futuro de um ativo ou de uma carteira de ativos. E qual o segredo? O segredo é a diversificação. Se eu colocar todo o meu patrimônio em ações do setor bancário e esse setor entrar em crise, eu me lasquei. Então, é essencial que a alocação da carteira seja espalhada em vários setores. Um pouco em energia, mais conservador, um pouco em varejo, varejo online, commodities, setor financeiro, hospitalar. Isso é importante, pois quando um setor está com problemas, o outro pode estar super bem. Isso balanceia as suas perdas e diminui o risco da carteira como um todo. É justamente o que esse gráfico está dizendo. Aumentando um pouco mais ele aqui, olha. No eixo X temos o número de ativos da carteira e no eixo Y temos o risco da nossa carteira. Quanto mais ativos de setores diferentes nós colocamos na nossa carteira, quanto mais diversificado nós estamos, menor é o risco da nossa carteira. Até chegarmos nesse ponto em que todas as empresas estão expostas ao mesmo risco, ao risco sistemático ou risco não diversificável, que é o risco do sistema como um todo. Quer ver um exemplo? Coronavírus. Um efeito devastador, é um fato externo que afetou todo o mercado. Isso é um exemplo de risco sistemático. Então, o risco não sistemático ou risco diversificável, que é essa área aqui no mapa, olha, acima do risco sistemático, é aquele que podemos diminuir diversificando a nossa carteira. Ele está relacionado com fatores microeconômicos específicos de cada setor. Já o risco sistemático, no risco não diversificável, está relacionado a fatores macroeconômicos, com flutuações em que o sistema todo está exposto, como coronavírus, hiperinflações, crises econômicas. Eu coloquei na descrição uma leitura extra sobre um caso real de 2 bancos brasileiros. Recomendo fortemente a leitura. Tirei da página 85 e 86 do livro de análise técnica do Flávio Lemos. Recomendo bastante a leitura, estou gostando bastante dele. Está aí na descrição, é só acessar aí. Bom, risco de liquidez. Liquidez é a velocidade com qual consigo transformar o meu ativo em money a um preço justo. Quanto mais rápido, mais líquido é esse ativo. O exemplo clássico é o do imóvel. Um imóvel não é um ativo com liquidez, pois você não consegue vender o imóvel a um preço justo na hora que quiser. Isso pode demorar meses. É o risco de não conseguir fechar posições abertas em tempo hábil, na quantidade suficiente e a um preço justo. Por exemplo, um fundo de pensão ou um fundo de investimentos que quer se desfazer de uma grande posição. Uma posição de ações. Vocês vamos usar o exemplo de ações aqui. Às vezes, esse fundo pode não encontrar o número suficiente de compradores no mercado, por ser um volume muito maior do que o normal ou um papel com pouca liquidez. É muito comum esses fundos se desfazerem das posições gradualmente para evitar esse problema e não gerar uma força vendedora muito grande. Outro exemplo é o mercado fracionário. No mercado acionário, você opera um lote de 100 ações, mas existe o mercado fracionário, onde você pode negociar qualquer quantidade, 1, 2, 27, 32, qualquer quantidade. Mas como funciona no mercado? Se tem alguém comprado, tem alguém vendido. Se você está comprando, alguém está te vendendo e vice-versa. Você lança uma ordem com a quantidade que quer comprar e tem que esperar alguém disposto a te vender a mesma quantidade pelo preço que você está disposto a pagar. Isso pode demorar.
Eu já dei ordens no fracionário comprando Itaúsa, que é bastante líquida, e fiquei bastante tempo esperando a ordem ser executada. Já cheguei a cancelar ordens porque percebi que não ia ser executado. Ainda temos o risco de liquidez bancária. Uma característica dos bancos é a sua alta alavancagem, pois eles trabalham essencialmente com o dinheiro dos correntistas. Como funciona? Você deposita seu dinheiro e o banco empresta para alguém, que deposita de novo, e o banco empresta de novo. Só que quando o banco empresta o seu dinheiro, ele não some da sua conta. Essa é a capacidade dos bancos de criar dinheiro. Se houver algum fato ou algum temor que faça com que o setor bancário entre em descrédito e haja uma corrida das pessoas para resgatar o seu dinheiro, o banco pode ter dificuldades de honrar essa demanda dos correntistas. Isso também é risco de liquidez. Porque, olha, a liquidez de um banco é determinada pelos fundos mantidos em caixa, voltados a atender todos os seus pagamentos. Risco de crédito. Risco de crédito é o risco de inadimplência. Quando o banco te empresta dinheiro, ele está exposto ao risco de crédito, que é o risco de você não honrar a dívida. Quando você compra um ativo de renda fixa, que necessariamente representa uma dívida, seja de uma empresa, no caso de uma debênture, ou de um banco, no caso de um CDB, letra financeira, entre outros, você também incorre nesse risco de crédito, que é o risco de não receber o seu rendimento acordado. Esse risco é medido pelas agências de rating, que analisam a fundo a situação financeira da empresa e divulgam uma nota. Quanto maior essa nota, quanto mais alta, menor é o risco de crédito e mais confiável é a empresa. E com isso ela consegue captar recursos no mercado a uma taxa mais baixa. Conforme essa nota vai caindo, maior é o risco de crédito e, consequentemente, maiores são os juros que os investidores vão pedir para emprestar dinheiro àquela empresa. Bom, aqui está o link de uma das agências de rating mais relevantes no mercado. Lá você pode pesquisar a nota das instituições, está aí para vocês explorarem. Pode ficar à vontade. Só uma observação: os títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional são considerados livres de risco ou risk-free, pois mesmo que o governo não tenha recursos em caixa, ele pode emitir mais títulos para rolar a dívida antiga e te pagar, ou até emitir moeda. Esse conceito é importante, pois ele representa o custo de oportunidade. Se a taxa de juros dos títulos públicos forem muito altas, para que eu vou correr risco emprestando dinheiro para um banco ou para uma empresa? Com isso, para atrair recursos para o investimento produtivo, o setor privado precisa pagar juros bem acima das taxas de juros pagas pelo governo para conseguir atrair capital. Risco operacional é o risco de perdas diretas ou indiretas devido a erros humanos, falhas nos sistemas, falha de gerenciamento, falta de controle, transparência, fraudes, etc. Por exemplo, um funcionário de um fundo de investimento que manda uma ordem errada, ao invés de vender uma posição, ele erra o comando e manda comprar. Ou a plataforma da corretora trava durante seu trade e você fica no prejuízo. O risco legal é a possibilidade de perda devido às incertezas na aplicação da lei ou da execução dos termos de um contrato, de não cumprir determinada legislação ou regulamentação, seja porque são muitas leis e regulamentações confusas e mal elaboradas, ou pela diferença de legislação entre os países, quando as duas partes do contrato não residem no mesmo país. Vem tanto da falta de uma legislação eficiente e atualizada, quanto da complexibilidade e desconhecimento das normas jurídicas. Bom, não está aqui no slide, mas também temos o risco de imagem, que é quando ocorre algum fato que tem uma repercussão negativa na reputação da empresa, e isso impacta
negativamente na decisão dos investidores. Por exemplo, tivemos a Operação Lava Jato, que descobriu um esquema gigantesco de corrupção na Petrobras. Um investidor pode ter receio de investir nessa empresa por achar que sempre haverá corrupção e ingerência política. Isso pode prejudicar fortemente a companhia. Então, pessoal, chegamos ao final da primeira aula do curso de Gestão de Carteiras e Risco, o módulo 6 da prova da SEA. A bibliografia usada foi o livro Mercado Financeiro, do Assaf Neto. Esse aqui, olha, excelente livro. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos que também estão estudando, se inscreva no canal e ative as notificações. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Se houver algum erro, me avisem. Bom, segundo as orientações de estudo, essa aula é mais à frente, mas eu acho essencial você saber disso antes das aulas de estatística que serão lançadas a partir da semana que vem. Semana que vem vai ser a aula 2, medida de tendência central. Toda semana vai ter uma aula nova no canal. Só ativar o sininho aí para ficar por dentro. Falou, pessoal, bons estudos e até semana que vem. Um abraço.